No último volume, nós vimos o quanto o casamento de Wilhelm e Theresia acabou sendo bem conturbado, como se tudo e todos não quisessem que eles tivessem um casamento pacífico. Mas agora nós iremos avançar no tempo para ver os acontecimentos depois do volume 1 e um pouquinho antes da seleção real realmente começar, onde nós veremos Lugnica tendo alguns problemas com Wallachia, um reino que eles não têm das melhores relações. Além disso, nós iremos ver Reinhard encontrando a pessoa mais forte de Wallachia. E como será o encontro deles, vocês vão ver nesse vídeo. Mas antes de começar, só quero pedir para vocês deixarem um like e também hypar o vídeo, porque isso ajuda pra caramba. Então, dito isso, bora pro resumo. Julius, Felix e Reinhard foram chamados pelo seu superior, Marcus Gildark, para receberem uma missão muito importante. Basicamente, eles seriam despachados como guarda-costas de uma pessoa muito importante. Essa pessoa era Miklotov MacMahon, o membro do Conselho dos Sábios, e o destino deles era o Império Wallachia. Isso acabou deixando o trio bem confuso, porque o reino de Lugnica e Wallachia têm uma relação muito conturbada há mais de 400 anos. Esses reinos frequentemente competiam pelo território um do outro, traçando e redesenhando suas fronteiras ao longo dos séculos. E a única coisa que finalmente pôs um fim nisso foi o pacto de Lugnica com o dragão. Então você já vê que não é algo muito bom. Mas o que era bem estranho era do porquê Reinhard deveria ir junto, já que havia um tratado de que o Reinhard não podia simplesmente ficar indo e saindo de reinos. Porém, segundo Marcus, a presença dele tinha sido requisitada pelo imperador de Wallachia. O motivo de eles terem que fazer essa viagem era porque, atualmente, Lugnica estava passando por uma situação precária, já que por conta de uma doença desconhecida, toda a família Lugnica acabou morrendo. Quem viu o volume 1 sabe muito bem do que eu tô falando. E como isso afetaria o seu acordo com o dragão, que era quem mantinha o reino protegido, eles precisariam tentar propor um acordo de não agressão com Wallachia para evitar conflitos, o que definitivamente não seria fácil. E a pessoa que iria propor esse acordo seria o próprio Miklotov, que também estaria acompanhado de Bordox Zerkev, que, para quem não se lembra, é um dos amigos de Wilhelm e também o líder do esquadrão Zerkev. Além disso, Reinhard precisava usar um colarinho que limitava uma boa parte de suas habilidades. Segundo os sábios, o fato de ele usar aquele colar pode mudar todo o curso das relações entre os países. Além de que a própria presença de Reinhard já era um perigo para a Wallachia inteira. Então, isso era uma forma de mantê-los calmos na medida do possível. Aquela reunião definitivamente não seria uma reunião calma e sem suspeitas. Após um tempo de viagem, Julius, Felix, Reinhard, Miklotov e Bordox chegaram a Wallachia e em o Palácio de Cristal se encontraram com o atual imperador chamado Vincent Wallachia, que parecia alguém bem arrogante e orgulhoso. Ele até mesmo sabia que o fato da família real ter morrido poderia afetar a proteção do dragão a Lugnica. Inclusive, ele passava uma imponência tão grande que até mesmo Julius estava bem nervoso na presença dele. Infelizmente, a reunião acabou não avançando muito, já que o que eles conversaram foi sobre lealdade e também o ditado de Wallachia, que era que os fortes ficavam sobre os fracos e eram respeitados por isso. No fim, Vincent daria sua resposta ao acordo no dia seguinte. Por isso, ele deixou o grupo nas mãos de Baleroy Temecliffe, uma das pessoas mais fortes do Império Wallachia, que fazia parte dos 9 generais divinos. Essa equipe era formada por pessoas de primeira classe que representam o melhor que o Império tem a oferecer, e um desses generais foi o guia do grupo. Isso para mostrar como o Império poderia ser hospitaleiro. O que eles não esperavam era que eles não teriam tanto tempo para pensar ou descansar, pois um guarda logo acabou requisitando a presença de Reinhard e apenas dele. O Reinhard ficou meio hesitante nisso, mas ao receber a permissão de Miklotov, ele foi junto do guarda. Aquilo já foi muito suspeito e deixou Julius e Felix com a guarda alta. Mas, quando Julius recebeu um aviso de um dos seus espíritos e Felix, com seu sentido de demi-humano, começou a ouvir um barulho meio estranho, como se todo mundo estivesse se debatendo, eles já viram que alguma coisa estava acontecendo. E sabendo disso, os dois começaram a procurar pela causa daquilo, enquanto Bordox cuidava de Miklotov. Junto dos guardas do Império, Julius e Felix chegaram até a sala onde eles tinham encontrado o Imperador e feito a reunião, e por algum motivo, a porta daquela sala estava trancada. Mas os guardas logo acabaram a derrubando, e depois deles fazerem isso, eles se deparam com uma visão que os deixou completamente confusos. No meio da sala, todos os guardas do Império estavam no chão com sangue nos seus corpos. Junto desses guardas estava Baleroy Temecliffe, e o pior disso tudo, eles estavam mortos. E no meio de todos aqueles corpos estava Reinhard,
que era o único sem um arranhão. Julius e Felix sabiam que tinha algo de errado, mas os guardas à volta não pareciam muito dispostos a pensar, e começaram a cercar tanto eles quanto Reinhard. Enquanto tudo saía do controle, Vincent acabou aparecendo na sala, e quando Julius e Felix pensavam que Reinhard iria começar a se explicar para o Imperador, o Santo da Espada, de repente, foi até Vincent com uma velocidade enorme e o pegou como seu refém. A partir dali, qualquer tipo de conversa se tornou inútil, e por isso, Julius e Felix seguiram Reinhard, que fugiu pela janela com o Imperador. Com isso, eles começaram a ser caçados por todo o Império Wallachia. Ao se afastarem do local, Julius e Felix logo começaram a interrogar Reinhard sobre o que inferno estava acontecendo, já que eles sabiam muito bem que ele nunca assassinaria os guardas e um dos 9 generais. Além de que também tinha o fato de que o Reinhard nunca sairia completamente ileso depois de lutar contra um dos 9 generais. E a explicação dele era muito difícil de acreditar. Segundo Reinhard, ele tinha sido chamado para encontrar Vincent, porém, o Imperador não estava lá. Até que, de repente, ele acabou apagando por alguns segundos. E quando ele acordou, todos os guardas e Balleroy estavam no chão, mortos. E mesmo que isso estivesse vindo do Reinhard, até mesmo Felix e Julius estavam com dificuldade para acreditar naquilo, já que praticamente nada fazia sentido. Ouvindo a explicação, Vincent os provocou, dizendo que Reinhard tinha simplesmente matado a todos. Porém, Julius percebeu algo estranho. Por algum motivo, Vincent tinha aparecido na sala do trono, mesmo que ele claramente não soubesse daquele encontro com Reinhard. E por isso, ele acabou questionando, dizendo do porquê ele apareceu naquela hora. E segundo Vincent, o motivo dele aparecer era porque ele tinha sentido a pulsação. Isso graças ao palácio em que eles estavam. Ele então começa a explicar de que a estrutura do Palácio de Cristal era feita de várias pedras mágicas, e isso fazia com que o Palácio de Cristal armazenasse enormes quantidades de mana simplesmente por existir. E por conta disso, o Palácio de Cristal não era um lugar, e sim um ser vivo. E foi então que o Palácio de Cristal acabou mandando essa pulsação para o Vincent, e ele sabia que algo de errado estava acontecendo. Antes que ele pudesse dizer algo a mais, Felix acabou sendo pego pelo pé por um demi-humano de uma raça chamada Steelfolk, que tinha minerais no lugar de carne e osso. Além dele, também apareceu um demi-humano hiena que estava completamente furioso de ter o Imperador sequestrado. Ele estava tão irritado que o trio sabia muito bem que não adiantava conversar. O nome do ser vivo de minerais era Mogro Hagani, e o nome da hiena era Groovy Gauntlet, os números 6 e 8 dos 9 generais divinos. Julius tentou lutar contra Mogro, mas o seu corpo era tão duro que um único ataque fez o corpo de Julius tremer. E Groovy, mesmo que fosse pequeno, tinha um arsenal de armas guardado que o tornava muito problemático. E por conta disso, Reinhard decidiu ficar para trás para cuidar deles, enquanto Julius e Felix levavam Vincent para longe, já que o próprio imperador não parecia muito disposto a explicar tudo. Infelizmente, Julius e Felix acabaram se deparando com alguém pior ainda do que aqueles dois juntos. A pessoa que eles encontraram tinha cabelos azuis, usava um kimono e tinha 2 espadas. Pro azar deles, aquele homem não era qualquer um. Ele era o primeiro no ranking dos 9 generais divinos. Seu nome era Cecilus Segmund, o Relâmpago Azul de Wallachia. Cecilus, assim como os outros, acreditava que Vincent tinha sido sequestrado, mas ele não parecia tão furioso assim com Groovy. Ele na verdade parecia animado para lutar contra eles. Ele então travou uma luta contra Julius, e ele mostrou do porquê ele era o primeiro no ranking. Sua velocidade era tão grande que Julius só estava conseguindo defender os ataques dele por puro instinto. E mesmo com a ajuda de todos os seus espíritos, Julius apenas conseguiu quebrar uma das espadas de Cecilus, que segundo ele era a sua 5ª melhor espada. E além disso, o Relâmpago Azul começou a ficar muito animado, pois segundo ele, na maioria das vezes, ele sempre terminava uma luta rapidamente por conta de seus oponentes serem fracos. E encontrar alguém como Julius, que acabou durando por tanto tempo, o deixou muito feliz. Mas, para sorte dele, Reinhard acabou levando a luta dele com Mogro e Groovy até onde eles estavam, e sabendo que Julius estava ferido, acabou assumindo o lugar dele. Ao saber que Reinhard tinha varrido com 2 de seus colegas, Cecilus ficou ainda mais ansioso do que quando ele lutou contra Julius. E com a excitação tomando conta dele, a destreza do Relâmpago Azul de Wallachia entrou em exibição mais uma vez. Julius não conseguia nem mesmo ver o rabo de cavalo de Cecilus, porém Reinhard conseguia vê-lo.
E quando Cécilos direcionou sua terceira melhor katana para o pescoço de Reinhard, o Santo da Espada pegou a katana de Cécilos que Julius tinha quebrado para poder se defender. A visão de Reinhard usando uma espada quebrada para se defender e nem ao menos mostrando dificuldade fez Cécilos ficar ainda mais animado do que ele já estava. E então, ele desapareceu novamente para poder desferir outros ataques. Sua velocidade era tão grande que parecia que Reinhard estava enfrentando um exército de 100 Cécilos de uma vez só. Aquela velocidade estava além de qualquer coisa que os reflexos defensivos de Julius pudessem ser capazes de responder. Mas, mesmo que aqueles movimentos fossem claramente sobre-humanos, não eram o suficiente contra Reinhard, pois ele estava conseguindo se defender dos ataques do Relâmpago Azul. Vendo que seus ataques não estavam adiantando, Cécilos tentou desferir um corte transversal devastador. Mas Reinhard, querendo dar um fim àquilo, contra-atacou com um chute que cortou o ar não apenas com beleza, mas com força o suficiente para partir uma árvore ao meio. E esse chute acabou acertando o pescoço de Cécilos, e o impacto dele foi o suficiente para fazer o Relâmpago Azul perder a consciência, e fez ele cair no chão como uma marionete com os fios cortados. Infelizmente, mesmo com Reinhard limitado e sua animosidade no alto, o Relâmpago Azul de Wallachia não foi páreo para o Santo da Espada. E vendo que não tinham chance de vencer e precisavam de outros generais divinos juntos, Mogro e Groove pegaram Cécilos e recuaram. Ao conseguir espantar os generais divinos, o quarteto logo começou a teorizar sobre o que realmente estava acontecendo. Eles primeiramente ficaram meio confusos, já que, como Reinhard disse, ele ficou apagado por alguns segundos. E levando em conta que ele estava com um colar que limitava suas habilidades e o responsável por tudo foi rápido o suficiente para matar todos aqueles guardas, então ele provavelmente tinha alguma chance de matar Reinhard. Foi nesse momento em que Vincent acabou expondo sua teoria. Segundo ele, o responsável por tudo isso estaria tentando tomar o trono de Imperador de Wallachia. Se eles incriminassem Reinhard pelo assassinato de Baleroy e de muitos guardas, isso acabaria em uma guerra entre Lugnica e Wallachia. Além de que, eles também aproveitariam disso para matar Vincent. E lembrando do ditado do mais forte em Wallachia, isso tornaria a pessoa digna do trono, não sendo importante se ele fazia parte de uma linhagem real ou se ele fazia parte da linhagem dos Wallachia. Porém, como derrotar um dos generais divinos era algo bem difícil, Julius acreditava que Baleroy tinha se aliado ao responsável e tivesse fingindo a sua morte, o que Vincent levou em conta, porque ter um general divino para traçar esse plano seria o mais sensato a se fazer. A única coisa que a pessoa que planejou tudo isso não esperava eram duas coisas: que Vincent não estivesse na sala do trono e que Reinhard fosse páreo até mesmo para Cécilos, mesmo limitado. Agora a pergunta que ficava era quem havia tramado isso. Sem essa resposta, o que o trio de cavaleiros precisava fazer era levar Vincent de volta para o Castelo de Cristal para poder explicar com calma tudo o que estava acontecendo. Mas, como eles esperavam, o retorno não seria fácil, pois durante o caminho, eles se encontraram com menos de 50 assassinos que provavelmente foram contratados por quem quer que os estivesse caçando. Os assassinos eram do clã Gaiola de Insetos, demi-humanos que desse clã ingeriam insetos com poderes especiais, adotando as qualidades dessas criaturas ao longo do tempo. Eles se demonstraram tão problemáticos que, mais uma vez, Reinhard pediu para ser deixado para trás, enquanto Julius e Félix levavam Vincent para o palácio. Mas, assim como antes, mais uma vez, eles se depararam com um problema. Enquanto eles se afastavam, de repente, o braço de Vincent acabou sendo arrancado. Algo tinha arrancado o braço do Imperador, mas eles não sabiam o que foi. Julius rapidamente mandou Félix cuidar do braço de Vincent, enquanto ele daria um jeito de saber de onde vinha o ataque. Graças às suas habilidades de cura, Félix apenas precisou pegar o braço de Vincent e colocá-lo no lugar enquanto usava magia de cura. E graças à sua rapidez, Vincent não acabou morrendo, já que aquele ataque foi o suficiente para quase acabar tirando sua vida. Enquanto o Imperador era curado, Julius estava lidando com um atirador, que começou a lançar contra ele vários projéteis. A luta era tão difícil que Julius precisou pedir a ajuda de todos os seus espíritos, e mesmo assim, ele não fazia a mínima ideia da localização do atirador. A única coisa que ele sabia era que o atirador definitivamente era uma pessoa habilidosa e muito forte, o que seria mais do que digno da posição de um general divino. E Julius sabia quem era o responsável pelos projéteis. Essa pessoa era quem o Império Wallachia pensava estar morto: Baleroy Temeglyph, que estava montado em um dragão do céu e, junto do uso das magias Yin e Yang, conseguia se tornar praticamente invisível aos olhos de Julius. Mas, para a sorte dele,
Assim como Cécilos, alguém veio para ajudá-lo. Porém, dessa vez não foi Reinhard, e sim Felix, que acabou se usando como isca para atrair a atenção de Baleroy. Baleroy, por achar que Felix era uma mulher, não gostava da ideia de matá-lo, mas já que ele se meteu no caminho dele, ele não iria hesitar. E por isso, ele lançou um projétil em Felix, e o projétil foi forte o suficiente para passar por suas costas e sair pelo lado direito de seu peito, rasgando seus ossos e órgãos além do reparo. Baleroy pensou que tinha o matado, mas a pessoa que ele atingiu era o Azul de Lugnica, e quando ele menos esperou, uma luz incrível envolveu o corpo do demi-humano, que logo começou a ser curado, e essa luz foi tão forte que acabou cegando Baleroy e o seu dragão por um tempo, além de revelar aonde eles estavam. E Julius se aproveitou disso para atacá-los. Imbuindo seus espíritos em sua espada, Julius usou sua magia Alclauseria para derrubá-los. O ataque tinha pegado apenas o dragão do céu, que preocupado com a segurança do seu dano, logo acabou o tirando de suas costas. E depois de deixar Baleroy se despedir de seu amigo voador, ele travou uma batalha contra ele, onde ele finalizou Baleroy com mais um Alclauseria. Dessa vez, ele teve certeza de acertá-lo. E no final, com uma oportunidade que Julius deu para ele, Baleroy disse para Julius dizer a Vincent que, se ele vai resolver o problema com o reino, ele se certificasse de manter o curso até que tudo fosse pó. O Julius não entendeu o que ele quis dizer, mas assegurou que passaria a mensagem. Depois dessa batalha, Julius e Felix se reencontraram com Vincent e Reinhard, que tinha lidado com os insetos. E reunidos, eles foram direto para o Palácio de Cristal, enquanto passavam por um lugar onde tinha várias testemunhas, caso um ataque fosse lançado de novo a eles. E dessa vez, eles não tiveram nenhum imprevisto ou obstáculo. Eles conseguiram chegar ao Palácio de Cristal, onde Vincent avisa a todos os generais divinos de que Reinhard não era o assassino dos guardas, e sim que tudo foi obra de conspiradores que desejavam o trono. Quando todos ficaram confusos, um ministro chamado Belstedt chega no local para confirmar tudo o que Vincent disse. Segundo ele, o responsável por tudo isso era um visconde chamado Glander de Rolstoy, que confessou seus crimes antes de tirar a sua própria vida. E Belstedt entregou a cabeça dele em uma caixa para Vincent. E após ter o traidor revelado, Vincent puxa uma espada vermelha, que era a espada Yankee. Espada esta que, ao cortar, consome em chamas o que o portador quer queimar. E como prova disso, a espada queima apenas a caixa com a cabeça do traidor, sem se alastrar ao tapete do local. Como toda a confusão acabou sendo culpa de Wallachia, Vincent, como compensação, decidiu aceitar o acordo de não agressão de Miklotov. Infelizmente, o jeito que tudo isso acabou sendo resolvido, acabou deixando um gosto amargo na boca dos cavaleiros. Enquanto eles tentavam deixar isso de lado, Julius percebeu que havia algo estranho. Em sua mente, acabou passando a possibilidade de tudo isso ter sido arquitetado pelo Imperador de Wallachia. E quando ele juntava isso com o que Baleroy pediu para ele transmitir para Vincent, tudo se tornava ainda mais suspeito. Quando ele compartilhou sua suspeita com todos, Miklotov apenas deu um sorriso para eles, o que confirmou a teoria dele. Isso deixou os cavaleiros ainda mais confusos, porque se a intenção era aceitar o acordo, por que foi preciso criar todo aquele caos? Mas, quando todos se lembraram de que é preciso ser forte e se demonstrar forte em Wallachia, tudo fez sentido. Simplesmente aceitar o acordo demonstraria a fraqueza, e foi por isso que todo aquele caos foi criado. Isso deixou todos pensativos, mas não havia nada que eles pudessem fazer. Por mais que não estivessem mais em Wallachia, o Império ainda não deixou de trazer problemas para os cavaleiros. Enquanto Julius e Felix passeavam pelas estradas, eles passaram na frente de um restaurante, e dentro dele, eles viram o mesmo homem de cabelos azuis e kimono que eles encontraram há um tempo, Cécilos Segmund, que acabou comendo uma quantia bem grande de comida. Como o homem mais forte de Wallachia estava em outro reino e simplesmente ninguém sabia, Julius e Felix logo precisaram conversar com Cécilos e entender como ele foi parar ali. E as coisas eram bem mais simples e problemáticas do que eles esperavam. Por conta de sua luta contra Reinhard, Cécilos, pela primeira vez na sua vida, acabou conhecendo a derrota. E desde então, tem desejado uma revanche contra o Santo da Espada. E não colaborava como Cécilos agia como se ele fosse o protagonista de um palco e acreditava que Reinhard era um obstáculo que ele como protagonista precisava superar. Por causa disso, ele simplesmente correu de Wallachia para Lugnica em busca dele. Havia um monte de coisas que ele precisava fazer para ser autorizado de sair de seu reino e ir para outro. Mas, por ser um saco, ele decidiu simplesmente ignorar isso. Então sim,
dá pra dizer que ele estava praticamente invadindo um reino em que o seu reino não tinha das melhores relações. Como Cécilos era praticamente o Reinhard de Voláquia, Július e Félix precisavam o mais rápido possível notificar os seus superiores da presença dele. Mas, diferente de Félix, Július aceitou levar Cécilos até Reinhard para ele ter a sua tão sonhada revanche. O problema era que Reinhard estava em uma missão e só voltaria uma semana depois. Mas o Július, que por algum motivo parecia estar no auge da loucura, ofereceu para os Cécilos ficar em sua casa até o Reinhard voltar. Sim, vocês não estão ouvindo errado. O Július está se tornando cúmplice de um invasor. E sinceramente, nem eu entendi a loucura dele. O Félix foi contra isso, mas sinceramente, a opinião dele no meio de dois loucos não significava absolutamente nada. Alguns dias se passaram e Cécilos se comportou na medida do possível. Mas, como Július e Félix esperavam, duas pessoas de Voláquia foram até Lugnica para achar o seu fugitivo. Uma das pessoas que eles acreditavam estar atrás de Cécilos era um dos generais divinos, Shisha Gold, que apenas disse estar atrás de um fugitivo. E no meio de tudo isso, o Félix começou a ficar muito nervoso. Mas, para o espanto dele, Július apenas guiou Shisha para sua casa, a mesma casa onde eles acreditavam que estava esse tal fugitivo. Mas, quando eles chegaram à residência de Július, Cécilos estava desaparecido. Levando em conta a personalidade da pessoa que acabou de desaparecer, eles apenas precisaram seguir os rastros de problemas que ele deixou para trás. Eles encontraram alguns bandidos que acabaram sendo espancados por ele e apenas pegaram a rota que eles disseram para eles. No meio do caminho, Félix, que já estava muito confuso e viu como Július e Shisha pareciam já entender um ao outro, perguntou o que estava acontecendo. E Július então explica de que Shisha estava atrás de alguém de Voláquia que fugiu. Só que essa pessoa não era Cécilos, e sim outra pessoa. E se ele parasse para lembrar, Marcos tinha falado para eles que duas pessoas de Voláquia estavam atrás desse fugitivo. E essa outra pessoa era Cécilos, que por mais que tenha dito que estava lá para enfrentar Reinhard, ele também estava pelo fugitivo. E enquanto ele explicava isso, o trio finalmente encontrou Cécilos, que tinha capturado o fugitivo. A pessoa que ele estava atrás era Glandard Holstoy, que diferente de Baleroy e os outros súditos de Vincent, não seguiu o plano da falsa rebelião, e mandou um sósia no seu lugar para acabar tirando sua própria vida. E depois disso, tinha se refugiado em Lugnica. Como isso era um ato de falsa lealdade, eles precisaram capturá-lo e provavelmente iriam puni-lo com a morte. No fim, uma das missões de Cécilos estava concluída, mas havia outra que ele precisava concluir. E para a sorte dele, Reinhard finalmente tinha voltado de sua missão. E para melhorar ainda mais, ele tinha aceitado o pedido de Cécilos. Como se isso não bastasse, até mesmo o Capitão Marcos aprovou o duelo, dizendo para Reinhard mostrar como Lugnica era forte. Por algum motivo, não só Marcos, mas como todo mundo parecia ansioso para ver o duelo entre os lutadores mais fortes de seus próprios reinos. Para mostrar o quanto aquela luta poderia ser emocionante, quando Július iria entregar uma espada para Reinhard, o próprio mostrou que não precisava, pois ele tirou a espada que ele sempre tinha em sua bainha, a espada do dragão Raid. E se ela saiu, significava que a espada viu Cécilos como digno para ser desembainhada. Já Cécilos sacou suas duas espadas para finalmente ter a sua tão sonhada revanche. E aquelas eram as suas duas melhores espadas. Todos estavam muito ansiosos para esse duelo. Mas, infelizmente, ela vai ter que ficar na nossa imaginação, pois a cena logo é cortada para um Cécilos machucado voltando para o seu reino. E pelo visto, ele acabou perdendo. E enquanto voltava, Cécilos diz para Shisha que ele aprendeu algo com o Santo da Espada, que ser o mais forte era algo solitário. E ele também diz que queria mostrar para Reinhard que por mais que ele se sentisse sozinho, ele realmente não estava. E enquanto dizia isso, ele voltou para a Voláquia. Já Reinhard, Július e Félix foram para um bar beber e conversar até de manhã, dando risada de tudo o que aconteceu. E assim, o volume acaba. Pois é, a gente não teve a luta que esse volume acabou hypando tanto. E acredite, até eu tô meio decepcionado com isso. Eu quero avisar pra vocês que agora o resumo do volume 5 vai demorar pra sair, não só porque eu vou precisar de um pouco de tempo pra lê-lo, mas também pra ter certeza de que tudo que eu vou falar vai estar certo. Já que assim como esse volume aqui, o volume 5 só saiu na internet com tradução feita por máquina, então pode ter algumas coisas meio estranhas e eu também vou ter que adaptar algumas coisas como eu adaptei nesse volume. Além de que, eu também quero trazer um vídeo de uma
outra obra aqui. Se você é novo no canal, por favor, se inscreva e ative o sininho pra não perder mais nenhum vídeo. Deixa teu like e não esquece de hypar o vídeo porque isso ajuda pra caramba. Me siga nas minhas redes sociais. E então, até o próximo vídeo.